Bom, no vídeo de hoje quero atualizar aqui com vocês sobre vários nomes no mercado sendo especulados, sobre o Zé Ivaldo com seu futuro definido, além disso do Lucas Silva com algumas atualizações importantes. Será que o Poveda poderia chegar no Cruzeiro, atacante aí que pertence ao Bolívar? O Rodrigo Caio também, que eu quero começar falando aqui com vocês sobre a situação do zagueiro do Flamengo, onde assim, o Cruzeiro fez uma proposta oficial para o defensor, que seria um contrato de produtividade até o final dessa atual temporada. Que essa notícia eu já tinha trago também com vocês na última quinta-feira, né, aqui no YouTube. E assim, esse contrato de produtividade não agradou muito o Rodrigo Caio, justamente pela questão dele ser muito curto. E além disso, nesse período, ele já tem contrato com o Flamengo, né? Então, no geral, achei um contrato até ruim, tá? Acho que o Cruzeiro poderia oferecer um vínculo, como é de produtividade, até mais longo, 1 ano e meio, por exemplo, tendo salários baixos e tendo a possibilidade dele aumentar se conseguir jogar com mais frequência. Então, assim, o zagueiro não aceitou essa proposta e no momento, de acordo aí com o Vene Casagrande e o Jornal O Dia, as negociações estão travadas. Isso quer dizer que não vai voltar? Não, mas eu acho que nesse momento é muito mais provável o Rodrigo Caio seguir na equipe do Flamengo até o final do ano e quando acabar a temporada, quando ele estiver livre, aí sim, se o Cruzeiro procurar oferecer um outro vínculo parecido nesses moldes, né, de produtividade, mas um pouco mais longo, até pelo atleta já ter ficado livre no mercado, quem sabe aí sim poderia ser uma alternativa um pouco mais viável de ter essa negociação. Só lembrando que o Rodrigo Caio nessa atual temporada entrou em campo em apenas um jogo no Campeonato Brasileiro e tem 9 partidas até aqui no decorrer do ano. Ano passado também não conseguiu jogar com muita frequência, foram menos de 28 partidas, 2021 menos de 35 jogos e 2019, que foi o grande ano dele pelo Flamengo, mais de 60 partidas, 3 gols marcados, campeão da Libertadores. Então, desde aquela temporada, ele não tem conseguido jogar com frequência. Eu acho que o Cruzeiro, por ter um histórico bom de recuperação de atletas, pode acabar convencendo o Rodrigo Caio. Nesse ano, não sei, mas não descartarei essa possibilidade, porque o William foi um exemplo que eu usei no vídeo de hoje mais cedo, nessa segunda-feira, tem conseguido jogar com frequência depois de 3 anos, né, lesionados. Já tem 19 jogos no ano, 1 gol e 3 assistências. Ano passado o Rafa Silva. E por que não, né? O Rodrigo Caio não poderia ser essa alternativa? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Vou deixar aqui também nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Estamos quase chegando aos 2 mil inscritos por lá. Para que se inscrever no canal de cortes, Gustavo? Primeiro porque eu posto os trechos mais curtos do vídeo por lá, tá? Nos vídeos antigos, eu posto ali, o vídeo tem 15 minutos, eu posto um trecho de 2, 3, 4 por lá, mais rápido para vocês. E também para ter um canal reserva aqui no YouTube, que é sempre útil, né? Deus me livre se acontecer alguma coisa com esse aqui. Se você não vê mais os vídeos, não aparecer mais do Cruzeiro News, você sempre precisa lá, corte do Cruzeiro News, se inscreve nesse canal para você ver, né? Se tiver alguma atualização, eu posto por lá para vocês. Então, muito importante esse recado aqui. Bom, quero falar aqui agora sobre o Zé Ivaldo, que não vai vir mais para o Cruzeiro para essa atual temporada, tá? O jogador que fez aí o seu 7º jogo, né? No caso pelo Atlético Paranaense e na vitória por 1-0 contra o Corinthians, e não pode defender mais outra equipe do futebol na Série A nessa temporada de 2023. Então assim, esse sonho que já era difícil, agora fica impossível, né, para a temporada de 2023, porém ainda não desistiu dessa tratativa com o jogador para 2024. Por quê? Só lembrando que os créditos aí também do Samuel Venâncio, que trouxe um vídeo no seu canal nesse último final de semana falando sobre isso. Então assim, no caso do Zé Ivaldo, o Cruzeiro segue de olho na sua contratação para a temporada de 2024, né? Até porque nesse momento, já no dia 26 de julho, ele já poderia assinar um pré-contrato com o Cruzeiro ou com qualquer outro time do futebol mundial para se mudar de graça a partir do dia 1º de janeiro. Então o Cruzeiro estuda essa possibilidade para janeiro, né, de 2024 e com certeza, na minha opinião, poderia ser uma alternativa. O jogador que tem uma idade boa aí, né, 26 anos de idade, até para uma revenda, quem sabe no longo prazo, e o Cruzeiro que tem tentado essa contratação e o Atlético Paranaense uma renovação. Inclusive não descarta a possibilidade de oferecer um salário mais alto para o zagueiro para continuar, né, na equipe, que o interesse dele realmente é de defender o Cruzeiro. Mas e se ele deixar isso claro e ficar o resto da temporada, né, sem jogar, pode ser uma possibilidade, porém vamos aguardar. Não ficarei surpreso se ele renovasse com o Atlético Paranaense, nem ficarei surpreso se ele chegasse no Cruzeiro pro ano que vem, porque esses são os dois cenários que têm se desenhado desde a temporada passada, quando ele é emprestado ao Cruzeiro, né? Naquele período ele fez 33 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro, um gol marcado
além também de 3 assistências. Era um zagueiro que deu muito certo no esquema do Pesolano e tenho certeza, tá? Que se tivesse no esquema do Pepa hoje, poderia sim ser uma excelente alternativa para o time do Cruzeiro. Bom, quero atualizar aqui com vocês sobre o Lucas Silva, com também atualizações vindas do Samuel Venâncio, de que assim, o Cruzeiro não fez uma proposta oficial para o jogador, até outros portais, principalmente do Rio Grande do Sul, havia alertado isso, né? O Cruzeiro tem um interesse na sua contratação, mas ainda não havia feito uma consulta de forma oficial, o que foi concretizado agora, no caso, de acordo com o Samuel Venâncio, o Cruzeiro está na mão do Cruzeiro, né? Se vai contratar ou não o Lucas Silva. Não apresentou proposta oficial concreta, mas já tem, no caso, uma possibilidade de fazer esse contato com o jogador. Porque a prioridade do Cruzeiro seria um volante mais de marcação. Nem acho que o Lucas Silva é um atleta que só ataca e não defende, não. É um atleta que é muito mais volante do que um meia central, porém, de marcação, se você for comparar ele com o Richard, por exemplo, não tem nem comparação, né? Em relação a poder de marcação, defensivo e tudo mais. Seria uma oportunidade de mercado e se aparecer uma proposta interessante do Cruzeiro, o atleta que já demonstrou interesse de voltar estaria disposto, né, a fazer esse negócio. O Grêmio não teria uma compensação financeira, até porque o contrato dele vai até dezembro de 2023, então para a equipe gaúcha seria até bom se desfazer do Lucas Silva, que economizaria os salários dele nos próximos 5 meses, né, quando ele vir para o outro time. O Coritiba é outro clube interessado, mas o Lucas Silva entre Coritiba e o Cruzeiro daria preferência ao Cruzeiro por conta dessa relação revelada aqui e tudo mais. Por conta disso, poderia acabar voltando. A grande questão é financeira. O Coritiba, que é um clube empresa também, está desesperado por reforços, poderia oferecer um contrato maior e até o Pedro Martins já deu uma entrevista nessa última semana ao Globo Esporte falando do mercado, né? O quanto está inflacionado e o Cruzeiro que não vai ficar entrando em leilão para contratar jogadores, que é algo que eu concordo, tá? O Pedro Martins não acha ele um diretor ruim, mas eu até vi muita gente falando, né? Na teoria é muito bonito mesmo. O Cruzeiro faz certo, mas em algumas contratações é difícil explicar, né? O Davó, por exemplo, o Nicão, um crédito aí para ele, por exemplo, o Vital. Eu não contrataria o Matheus Vital para o Cruzeiro com os moldes que foi, né? Não foi uma negociação barata. Se fosse 0,800 mesmo, salários baixos, ok? Eu já falo do Matheus Vital desde 2021, que seria uma alternativa, mas os moldes que foi, ainda bem que tá dando certo. Gilberto, Henrique Dourado, enfim, pessoal pegando bastante no pé, e o Cruzeiro não vai fazer leilão para contratar jogador. O Curitiba ofereceu 250 mil, o Cruzeiro vai oferecer 300, aí 350, 400, não vai fazer isso, e já é uma política adotada desde a temporada passada, que no geral eu acho correta. Então vamos esperar, seria uma oportunidade de mercado para o meio de campo, que eu aceitaria, tá? Tem visto muita gente falando que não, Lucas Silva não, gente... Se você for comparar com os 2 jogadores que nós temos no meio de campo, o Lucas Silva seria o Tony Kroos, para falar bem a verdade. Tudo bem, o Machado fez um excelente jogo contra o São Paulo, não acho ele ruim, é uma das poucas opções que temos de marcação, mas ali pelo outro lado, no lugar do Neto Moura, o Alisson não tem conseguido jogar com tanta frequência como eu gostaria. Com certeza seria uma boa opção, ainda mais depois da saída do Richard e do Ramiro. Quero saber se você concorda comigo ou não, deixa a sua opinião aqui no espaço para comentários. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o atacante Poveda, de 24 anos de idade, que um pessoal aí tem perguntado, né, também, se seria uma boa opção ou não para o Cruzeiro. Créditos aí para o portal Palestra Celeste, lá no Twitter também, que fez esse questionamento, né. O atacante Poveda confirmou a sua saída do Bolívar, aceitaria a vinda dele caso o Cruzeiro tentasse. E eu achei interessante, pessoal, no geral, falando que sim, outros que não. E o que eu tenho a falar sobre o jogador? Que acompanhei bastante também, né, na Série B do ano passado, né, a briga pela artilharia da Série B, ele, o Edu. O Edu foi mais na reta final do ano, mas o Poveda meio que se consolidou como artilheiro do torneio. Na temporada ele marcou 26 gols, isso para um atleta de 23 anos, com certeza chama bastante atenção. Hoje ele tem 24 anos, foi emprestado ao Bolívar, da Bolívia, e não foi mal por lá não, tá? 16 jogos no ano, 6 gols marcados, 1 assistência. A grande questão é que ele teve problemas com adaptação e tudo mais, de acordo aí com algumas matérias, e realmente Bolívia é muito alta, né, a capital La Paz, mais de 3.600 metros de altitude no geral, né, deve ser uma canseira para jogar por lá, e acabou tendo esses problemas, mas teve números muito bons. Ele ainda pertence a esse time, o Alverca, não entendo como que ele assinou o contrato com essa equipe, que é da 3ª divisão de Portugal, e já tem repassado ele por empréstimo desde 2019, para o Atlético Paranaense, Juventude, Brasil de Pelotas, e agora está livre. No geral, eu não acho que ele seria uma excelente opção para o time do Cruzeiro, porque já temos os 2 centroavantes no time. Mas Gustavo, será que ele não faz... Sim, mas nós já temos os 2 jogadores, então é até difícil pensar que o Cruzeiro vai abrir mão de um desses 2 atletas. Além disso, por exemplo, o Cruzeiro já tem o Edu,
que foi excelente na Série B de 2021, de 2022 pelo próprio Cruzeiro, e nem o Edu, que não é velho também, tem 29 anos, não vai ter espaço e continuidade. Como esperar que o Cruzeiro vai contratar um destaque também, que foi da Série B do ano passado, que é o Poveda. Então, diante desse cenário, não acho, por exemplo, que o Cruzeiro vá trazer mais um jogador para essa função, e nem tenho garantia que o Poveda realmente daria certo. Se fosse para dar uma oportunidade, eu preferiria o Edu. Quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, deixar aqui também nosso canal de cortes na tela. Outros vídeos que eu já trouxe aqui atualizando sobre algumas situações de jogadores especulados, que eu trouxe na manhã dessa segunda-feira, tá aparecendo na tela para vocês. E o link, né, também aqui para você se inscrever no nosso canal de cortes, nosso perfil no Instagram, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera.